No dia 8 de janeiro do ano de 2003, nesse estádio, no bairro do Junco, na cidade de Sobral, com destaque para esses jogadores. O Itapajé Futebol Clube vencia a equipe do Guarani de Sobral. Placar de 3-1 para o Galo da Serra. Assim, se quebrava um tabu que durava anos e anos no futebol da região norte. Quer saber um pouco mais? Acompanhe o nosso vídeo de hoje falando sobre o Itapajé Futebol Clube. Fala, torcida, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal Na Cara do Gol. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafael Barbosa e esse é meu mano Wilson Barbosa. E cá estamos nós mais uma vez para falar de futebol para você. Terça-feira vamos contar a parte de número 4 da história do Itapajé Futebol Clube. Falar de Campeonato Cearense Primeira Divisão do ano de 2003. Mas antes, eu quero pedir a você que está chegando aqui agora no nosso vídeo, para que você deixe o seu like, tá legal? Pra gente é muito importante essa sua reação. Deixe então o seu joinha, o seu gostei. Se você é novo, chegou até aqui, já se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa lhe informar quando postarmos novos conteúdos aqui no nosso canal. Lembrando que você pode também deixar a sua opinião através dos comentários, compartilhar com seus familiares e com seus amigos, e é claro que você também pode colaborar conosco através desse botão. O botão valeu demais. Com ele, você pode fazer a sua doação aqui para o seu canal Na Cara do Gol. Dito isso, chama o escudo e vamos falar do Galo. Bom, e a gente começa esse nosso vídeo de hoje já, mais uma vez, dando as boas-vindas para o meu mano Wilson Barbosa. Eu já vi que você hoje lacrimejou os olhos, né, Wilson? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Na Cara do Gol, tudo bem? Olá, Rafael. Salve vocês que nos assistem aqui no canal Na Cara do Gol. Cara, é porque acho que toda terça-feira eu me emociono e fico rindo ao mesmo tempo da história, né, cara, do nosso Itapajé Futebol Clube. Eu acho que a maioria que gosta de futebol aqui na cidade de Itapajé e da região, das regiões ciclovizinhas aqui, gostava de ir para o Veirão aos domingos assistir o nosso Galo da Serra jogar, e hoje não temos mais isso, né, Rafael? Então isso me emociona, né, por não viver mais isso, mas quem sabe um dia a gente possa viver de novo. Galo da Serra. Esse era o apelido carinhoso em que chamávamos o Itapajé Futebol Clube, o azul, vermelho e branco da região norte do estado do Ceará. E no dia 8 de janeiro de 2003, estávamos no estádio do Junco. Beto Fernandes, com uma narração emocionante. Tabosa Filho, comentarista de futebol. Marcos Pereira, técnico sonoplasta, e Rafael Barbosa como repórter da rádio Bela Vista FM, uma emissora de rádio comunitária situada no bairro Bela Vista, aqui na cidade de Itapajé. Neste dia, o time do Itapajé Futebol Clube quebrava um tabu que durava anos e anos, por nunca ter vencido, tanto em casa quanto fora, o time do Guarani de Sobral. Mas, nesta noite, quarta-feira, a história foi contada de forma diferente. O Itapajé Futebol Clube marcou 3 vezes, através dos atletas Perivaldo, Romildo e Paulão. Ah, por falar em Paulão, este jogo foi um divisor de águas para a carreira deste jogador da cidade de Itapajé, que a partir daquele jogo passou a se destacar no cenário estadual e até mesmo no cenário nordestino, já que Paulão vestiu a camisa de outras equipes do cenário estadual. O Itapajé Futebol Clube vencia aquele jogo pelo placar de 3-1. Wilson Barbosa, eu sei que onde você estava, você também se emocionou quando Beto Fernandes narrou o gol de Paulão. E para chamar o detalhe do gol, Beto Fernandes, às lágrimas, pediu o comentário de Tabosa Filho. Onde você estava, Wilson? Rafael, eu estava em casa, ouvindo pela rádio Bela Vista FM. Cara, que saudade da BVFM. E, Rafael, é muito emocionante pra gente comentar isso de novo, Rafael, porque, cara,
Cara, aquela narração do Beto Fernandes foi sensacional, cara. Foi demais, foi muito lindo do jeito que ele narrou aquele gol do Paulão, descosta, aliás, o gol do Romildo, que o Paulão tocou a bola de costa, né, que ele disse descosta, igual o seu boneco diz, quem não sabe, o seu boneco é da escolinha do professor Raimundo, do finado Chico Anísio, né, e ele falou, sim, o saudoso Chico Anísio, e ele falou descosta, igual o seu boneco. Essa foi a narração do Beto Fernandes, e se emociona quando chama disso, Tabosa Filho. Tabosa Filho. O detalhe, quando ele se emocionou, o Wilson, foi quando ele foi narrar o gol do Paulão, que ele disse, mas foi um canhão. Exatamente. Foi um míssil. Tabosa Filho. Ali o Beto Fernandes estava às lágrimas. Eu não estava na cabine, eu estava à borda do gramado, mas no comentário do Tabosa Filho eu pude ouvir que ao olhar para o Beto Fernandes estava às lágrimas. Assim como também Marcos Pereira, né, que era o nosso técnico sonoplasta no jogo, né, também confirmou. Cara, aquela vitória, Rafael, foi demais. Foi exatamente como você falou. Esse que foi o jogo do Paulão, cara. Esse jogo foi onde o Paulão mais se destacou. Ele não vinha jogando nada no campeonato anterior pelo Itapajé Futebol Clube. Era um jogador que o Itapajé era muito promissor para a equipe do Itapajé Futebol Clube, por ser da cidade. E nesse jogo ele se desmanchou em bola, tanto é que foi para outros times aqui do futebol cearense e passou por outros estados aqui da região Nordeste, Rafael. Vale ressaltar que o Paulão se destacou no time do Guarani de Juazeiro. Ele chegou a ser um dos artilheiros do Campeonato Cearense jogando pelo Guarani de Juazeiro, né? Ídolo lá, Rafael. Ídolo lá. O Paulão até hoje é ídolo lá no Guarani de Juazeiro. O Guarani que tem aquela torcida, né? Que eu não lembro o nome agora, mas tem uma torcida que é apaixonada por o Guarani de Juazeiro. E o Paulão é ídolo até hoje lá no Guarani de Juazeiro pela temporada que fez pro Guarani de Juazeiro. Mas galera, esse jogo da vitória do Itapajé contra a equipe do Guarani de Sobral foi só na segunda rodada do Campeonato Cearense. Na primeira rodada o Itapajé esteve de folga, mas aí começa a caminhada do Itapajé Futebol Clube até, infelizmente, a queda para a segunda divisão. Na terceira rodada, o Galo da Serra jogou em casa diante da equipe do Boa Viagem. Aqui era o duelo do Galo da Serra contra o Galo do Sertão. O Boa Viagem era conhecido Galo do Sertão. E nesse jogo que aconteceu no dia 12 de janeiro de 2003, o Boa Viagem venceu pelo placar de 3-1 jogando no Vieirão. Em seguida, o Galo da Serra recebeu a equipe do Fortaleza e o Itapajé empatou em 1-1 com a equipe do Fortaleza, gol assinalado através do atleta Romildo Pentecoste. Você lembra, Wilson? Lembro sim. Um golaço do Romildo, Rafael, de fora da área. O Maisena não viu nem a cor da bola, amigo, e Itapajé, a torcida do Itapajé foi a loucura, mas o Fortaleza no final do jogo conseguiu o gol do empate, Rafael. Verdade. Ainda, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, lá no Serjão, em Maranguape, o Itapajé empatou com a equipe do Maranguape. O detalhe, Wilson, você até estava lembrando que nesse jogo o Itapajé vencia pelo placar de 3-2 quando um certo repórter falou, será que vai ser a segunda vitória do Galo? Exatamente, Rafael. Quem era o repórter? Era você, Rafael. Ouvindo pela Bela Vista FM, o Itapajé até os 38 minutos do segundo tempo ganhava o jogo por 3-2 da equipe do Maranguape, e aos 39 do segundo tempo o Rafael falou, será que vem a primeira vitória do Galo? A segunda vitória do Galo, exatamente. E não, o Maranguape conseguiu o gol do empate no final do jogo também. Verdade. Nós tivemos ainda um jogo do Itapajé complementando a primeira rodada, né? Naquela primeira rodada o Itapajé estava de folga, mas jogou depois pela primeira rodada no dia 24 de janeiro contra a equipe do Ceará, o jogo que aconteceu no estádio Presidente Vargas, e o time do Ceará venceu pelo placar de 4-1. Muito superior, Rafael, a equipe do Ceará. O Itapajé não vinha num momento bom nesse ano no campeonato cearense, vinha fazendo uma campanha de altos e baixos, até aquele momento jogando contra o Vozão, e tomou uma sonora, né? 4-1 para a equipe do Ceará. Depois, no dia 26 de janeiro, o Itapajé recebeu nos seus domínios, no estádio Raimundo Vieira Filho, a equipe do Ferroviário, e o Tubarão da Barra venceu pelo placar de 4-1.
Pela 8ª rodada do Campeonato Cearense 2003, nós tivemos no Amilhão, em Quixadá, o time da casa recebendo o Itapajé e também vencendo pelo placar de 4-1, 2 derrotas seguidas em que o Itapajé Futebol Clube perdia pelo placar de 4-1. Em seguida, a 9ª rodada para fechar o giro do primeiro turno do Campeonato Cearense, tivemos no estádio Perilo Teixeira a vitória do Itapipoca para cima do Itapajé pelo placar de 3-0. Com os resultados da primeira rodada do primeiro turno, com os resultados do primeiro giro do primeiro turno, a classificação ficou com Maranguape em primeiro com 20 pontos, Limoeiro em segundo com 17, Fortaleza em terceiro com 16 e o Ceará em quarto com 15 pontos ganhos. Naquela ocasião, os últimos colocados eram Guarani de Sobral com 7 pontos e Itapajé Futebol Clube com apenas 6 pontos. Em 9 jogos, o Galo teve uma vitória, que foi a quebra do tabu contra a equipe do Guarani, 3 empates e 5 derrotas, marcando 11 gols e sofrendo 23 gols. Esse foi o primeiro turno do Campeonato Cearense. E agora vamos para o segundo turno. Wilson Barbosa, o segundo turno da competição, reservava uma grande tristeza ao final dela para nós torcedores do Galo. Jogando no estádio Raimundo Vieira Filho, na estreia do segundo turno, primeira rodada, o Itapajé recebeu a equipe do Quixadá. E jogando em casa, mesmo com o apoio da torcida, o Itapajé perdeu para o Quixinha pelo placar de 3-1. Na segunda rodada do Campeonato Cearense, segundo turno, nós tivemos o Ferroviário recebendo no PV o Itapajé e vencendo pelo placar de 3-0. Em seguida, o Itapajé recebeu no Vieirão o Guarani de Sobral, já havia quebrado o tabu lá no estádio do Junco, e aqui no Vieirão o placar foi 0-0 entre Itapajé e Guarani de Sobral. Destaque desse jogo, Rafael, do Itapajé Futebol Clube contra o Guarani de Sobral aqui no Vieirão, o Ivan Noé só não fez chover debaixo das traves, né? O Ivan Noé pegou tudo, gente, nesse jogo contra o Itapajé Futebol Clube. Vocês estão vendo essa campanha do Itapajé Futebol Clube, né? O Ferroviário está ganhando do Itapajé, então as coisas não podiam estar muito boas para o Itapajé Futebol Clube. Foi uma péssima campanha, sim, Rafael. O detalhe é que o Itapajé teve também muitos empates, né? Tinha jogos que o Itapajé estava ganhando até o final do jogo e acabava sofrendo um empate. Por exemplo, lá no Sergião, o Itapajé venceu o Boa Viagem por 2-1 e acabou sofrendo um empate no fim. Do mesmo jeito do jogo contra o Maranguape, o Itapajé vencendo por 2-1. Ia devolver, né, a vitória, já que o Boa Viagem havia ganhado no primeiro turno aqui por 3-1. Quando o Itapajé estava ganhando, nos acréscimos o Boa Viagem faz o gol de empate de cabeça, Rafael, uma cobrança de escanteio. Na quinta rodada, nós tivemos o Itapajé Futebol Clube indo até a cidade de Limoeiro do Norte, no estádio Bandeirão. O time do Limoeiro venceu o Itapajé pelo placar de 3-0. Tome peia. Na sexta rodada do segundo turno, o Itapajé recebeu o Maranguape e venceu pelo placar de 2-1. Esse jogo foi no Vieirão. O Itapajé nesse jogo voltou a jogar bem. Na verdade, o Itapajé, gente, nessa temporada de 2003, ele não vinha jogando mal, só não tinha sorte. Sempre tomava o gol no final dos jogos. Quando estava empatando, tomava o gol da derrota no final do jogo. Então, por aí vai. Bom, e o Itapajé engatou a segunda vitória consecutiva. Inclusive, o presidente do Itapajé na época, era o Carranca, ele dizia que para ele vencer o Ceará em casa era questão de honra. E aconteceu, né, Wilson? O Itapajé venceu a equipe do Ceará pelo placar de 2-1, jogando no dia 1º de março de 2003, jogando num sábado no estádio Raimundo Vieira Filho, 2-1 para a equipe do Itapajé. Vieirão lotado, torcedor amassando, e o Itapajé venceu, né, o Ceará. O Itapajé, mesmo mal das pernas, conseguiu dar trabalho para o Vozão. Nós tivemos ainda na 8ª rodada o time do Fortaleza vencendo no Presidente Vargas o time do Itapajé pelo placar de 4-0. Em seguida nós tivemos o complemento do segundo turno do campeonato com o jogo entre Itapajé e Itapipoca. Jogo que aconteceu no Vieirão e o Itapajé acabou sofrendo a derrota no finalzinho do jogo, 3-2 para a equipe do Itapipoca. Com esses resultados, nós tivemos os seguintes classificados para as semifinais de segundo turno.
Fortaleza em primeiro, 25 pontos. Ferroviária em segundo, 16. Itapipoca em terceiro, 15. E o Limoeiro na quarta colocação com 13 pontos. O Ceará foi só o quinto, ficou com apenas 12 pontos. Naquele segundo turno, o Itapajé Futebol Clube chegou a 8 pontos em 9 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 9 gols marcados, 20 gols sofridos, 11 gols de déficit. E o Lanterna foi a equipe do Boa Viagem. Bom, esse foi o Campeonato Cearense 2003 para o time do Itapajé. Ah, Rafael, e a classificação final, como é que ficou? Pois é, gente, como a gente falou lá no começo, infelizmente, em 2003 o Itapajé não conseguiu se segurar na primeira divisão e acabou caindo para a segunda. A classificação ficou da seguinte forma: o primeiro colocado foi o Fortaleza com 53 pontos, campeão cearense. Em seguida, nós tivemos a equipe do Ferroviário com 31 pontos, o segundo colocado. O terceiro foi o time do Maranguape, Wilson. O Maranguape ainda foi o terceiro colocado do Campeonato Cearense, com 31 pontos. Em seguida, o Limoeiro na quarta colocação com 30. O Ceará foi só o quinto colocado também com 30 pontos. O Itapipoca com 23 pontos foi o sexto colocado. O Quixadá com 17 foi o sétimo. O Boa Viagem com 16 pontos foi o oitavo colocado. Guarani de Sobral, nono colocado com apenas 15 pontos, caiu para a Série B de 2004. E o Itapajé, lanterna do campeonato, com apenas 14 pontos, 18 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 20 gols marcados, 43 gols sofridos, 23 gols de déficit. O time do Itapajé Futebol Clube, que naquela época tinha um jogador que era do circo. É o palhaço Herbert, né, Rafael? Verdade. Uma campanha pífia, Rafael, da gente falar, triste. Dificultosa. Exatamente, dificultosa, Rafael. A verdade é essa. A realidade foi essa, né? Em 2003, o Itapajé fez uma péssima campanha. 10 derrotas, gente. 10 derrotas é mais que um turno. Um turno é 9 jogos no Campeonato Cearense. Então o Itapajé passou mais de um turno para poder empatar um jogo ou vencer, né, Rafael? Wilson, infelizmente o Galo 2004 jogou a segunda divisão e no próximo vídeo vamos falar também dessa competição. Exatamente, Rafael, desse ano de 2003, o Galo da Serra, o nosso querido Galo da Serra, nos fez ir às lágrimas, né, caindo, sendo rebaixado para a segunda divisão. É a primeira vez rebaixado, né, para a segunda divisão, já que havia subido e teria passado 2 anos seguidos na primeira. Nesse ano de 2003 foi rebaixado para depois subir de novo. Muito bem. Wilson, algo mais a comentar? Sim, só mandar um abraço para o meu amigo Tony, aqui da merceariazinha aqui próximo de casa, que ele pediu, ele disse que sempre está assistindo a gente, está inscrito no nosso canal, então um abraço, Tony. Aproveitar e mandar um abraço também para o Ney, né? Grande Ney, o Arimateia, escreveu aí no nosso canal. E você também quer um abraço do canal Na Cara do Gol? Deixa aí nos comentários que no próximo vídeo a gente manda um abraço para você, tá legal? Ou pode pedir pessoalmente mesmo, que a gente manda também, né? Mas para quem mora fora do estado, fora da cidade, fora do país, pode deixar nos comentários que a gente manda um abraço para você, tá legal? Gente, deixa o seu like, pra gente é muito importante, o seu joinha, o seu gostei. Se você é novo, chegou até aqui, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho da notificação, tá legal? Para você receber as novidades que estamos postando para você. E tem também o botão do Wilson Barbosa. Valeu demais, gente. Tá aí. Faz o Pix, né? Sim. Através do botão Valeu Demais, você pode colaborar com o Wilson, com o Rafael, com o canal Na Cara do Gol, para que possa fortalecer cada vez mais nosso trabalho. Ajuda aí, né? Ajuda a gente, dá uma fortalecida aí, faz o Pix. Não precisa ser muito não, gente. Vai. Próximo vídeo vamos falar de Libertadores, tem Timão com o Vanderlei Luxemburgo. Exatamente, o Luxa, né, o professor estreia aí na Libertadores pelo Timão, e como a gente já havia conversado, né, Rafael, ele já passou por lá, já foi campeão por lá e conhece aqueles setores lá do Corinthians. Paulão, muito obrigado pelas alegrias que você nos deu, meu amigo, jogando futebol profissional, Romildo, grandes jogadores aqui do nosso futebol, Keké, em breve vamos falar do Keké. Germano, eu uso a camisa do Keké. Exatamente, né? Germano. Grande abraço para você, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.